se você acredita de que essa domiciliar tendo sido concedida nesse momento, apesar de temporária, se ela pode arrefecer esse discurso da direita e do bolsonarismo que poderia ser aproveitado durante a campanha eleitoral, de que Jair Bolsonaro estaria sendo injustiçado. Você acha que muda um pouco aí essa forma como esse assunto vai ser usado? Rafael, eu acho que o assunto será usado de qualquer maneira, porque atrai atenção, certamente fideliza uma parte do eleitorado, mas os fatos são o seguinte: a Constituição brasileira diz que o Estado tem o dever de zelar pelo bem-estar dos presos, pela saúde dos presos que cumpram sua pena com dignidade. Então, há um embasamento legal para que o preso, Jair Bolsonaro, receba o benefício de cuidar da sua saúde nesses 90 dias em casa. É claro que, para quem não reconhece a legalidade da pena dada a Jair Bolsonaro, quem não reconhece a legalidade do processo no qual Jair Bolsonaro era réu, esse benefício temporário, essa possibilidade de sair da cadeia por motivos de saúde, não é suficiente. Mais uma vez, como você bem colocou, Jair Bolsonaro não está sendo liberado da prisão, ele está sendo liberado de cumprir sua pena na Papudinha por motivos de saúde, não é por motivos de que seu crime foi menos grave, para cumprir a sua pena, ainda assim, sua pena em casa. É claro que isso, para algumas pessoas, pode ter um efeito de colocar um pouco de água na fervura, principalmente das pessoas que não são bolsonaristas muito engajadas, as pessoas que reconhecem a legalidade do processo, porque elas acreditarão que, bem, Jair Bolsonaro de fato se encontra doente, Jair Bolsonaro de fato tem um respaldo médico declarando que a sua situação não é simples, que requer cuidados, requererá cuidados contínuos por mais alguns dias, faz sessões de fisioterapia, é um preso já idoso e que os motivos de saúde justificam o seu cumprimento de pena domiciliar, pelo menos por esses 90 dias. E é nessas pessoas que, acredito, está a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros vai passar a ver que, bem, não há perseguição necessariamente nesse caso, porque um homem doente pôde cumprir parte da sua pena em casa e não foi mandado de volta ao presídio. Eu acho que é uma coisa que a maioria de nós brasileiros conseguirá entender e passará a ver que, bem, não há evidências de perseguição nesse caso, já que o preso não foi mandado de volta para Papudim. Magno, eu continuo com você, que eu quero convidar para a nossa conversa o comentarista de política do Contexto Metrópolis, Felipe Monteiro. Felipe, quanto tempo não falo com você, trazendo aqui esse assunto. Muito obrigado por participar do Agora Metrópolis. Já quero te perguntar direto, você que está há muitos dias analisando diariamente esse assunto no Contexto Metrópolis, eu queria saber como você acha que essa decisão de hoje, apesar de ser baseada em questões médicas, vai impactar as eleições de 2026. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Magno. Prazer estar com vocês aqui, falando sobre esse fato, né, que já era muito esperado. A prisão domiciliar humanitária do Bolsonaro foi concedida, né, ainda mais considerando o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, ainda mais depois, né, do que aconteceu com o Jair Bolsonaro, que a saúde se agravou. Não vinha outra alternativa ao Alexandre de Moraes em um momento que o Supremo Tribunal Federal estava, né, em xeque, né, perante a sociedade, tendo visto o último acontecimento, em deferir, né, a prisão humanitária domiciliar do Bolsonaro. Em relação às eleições, já vou ser bem sincero para você, eu até concordo com o que o Magno colocou aqui sobre esse aspecto, né? Até porque a decisão do Alexandre de Moraes foi cercada de cuidado para ele evitar com que a prisão domiciliar humanitária virasse palanque político, fosse utilizada para encontrar com mais facilidade aliados, parceiros políticos, pessoas que comporiam a sua chapa no Brasil todo para disputar as eleições de 2026. Então, toda a visita de pessoas fora os familiares e fora o seu filho, né, Flávio Bolsonaro, que também é seu advogado, deve vir de autorização judicial. E ainda ele teve o cuidado, né, de proibir qualquer tipo de acampamento, manifestação a um raio de 1 quilômetro
da casa do Bolsonaro. Isso, no modo de ver, Rafa, sendo bem sincero e direto, irá reduzir muito, né, o poder do Jair Bolsonaro em relação às eleições, né, a influência das eleições. Claro que ele é um político influente e é claro que a jogada jurídica de colocar o seu filho como advogado, que tem livre acesso a ele, no caso da Papudinha, né, agora com a prisão domiciliar, toda a família, segundo a decisão do Alexandre de Moraes, teria acesso a ele, né, já visaria uma certa articulação muito mais fácil do que no passado. Mas eu não vejo que vai ter algum tipo de influência, não, né? Até porque é bom lembrar que a decisão do Alexandre de Moraes tem um prazo de 90 dias, né, 3 meses, que vai pegar o período pré-eleitoral, e depois pode ser revista a qualquer momento, né? Então, eu não tenho dúvida que se a justiça, as instituições identificarem que o Jair Bolsonaro e seus aliados estão se aproveitando da prisão domiciliar humanitária para ele articular, para ele se dar melhor, né, nas eleições, não tenho dúvida que essa decisão dele pode ser revista a qualquer momento. Ponto interessante que você trouxe, porque lembrando que ano passado, quando houve a prisão do ex-presidente no dia 22 de novembro, ela foi incitada por conta não apenas ele tentar quebrar a tornozeleira eletrônica, mas também porque Flávio Bolsonaro havia convocado uma vigília em frente ao condomínio aonde Jair Bolsonaro mora. Então, essa determinação, ela já traz aí essa possibilidade, já prevê essa possibilidade e faz com que isso não se torne tão político quanto parece ser. E aí eu queria saber de você, Magno, exatamente em relação a isso. Como é que, então, a direita pode usar politicamente esse fato diante dessas restrições que, como disse aí o Felipe, elas foram bem pensadas para evitar fazer disso um grande espetáculo? Pode ser utilizado para inflamar a sua militância, no sentido de que houve algum benefício sendo concedido a Jair Bolsonaro, mesmo que por motivos humanitários, mesmo que iniciado por sua questão de saúde, houve uma modificação, houve uma mudança no seu status. Então, pode ser utilizado como sinal de que, bem, a nossa mobilização, a nossa cobrança está dando certo. Então, vamos seguir mobilizados, vamos seguir cobrando, vamos seguir orando, vamos seguir pedindo. Acho que dá à direita, dá ao bolsonarismo, ao menos razões para ser esperançoso e renova esse ânimo da cobrança. A manifestação que a gente viu a partir do Carlos Bolsonaro não é gratuita, não é impensada. Ele saúda, claro, a boa notícia de ter seu pai sendo tratado em casa, melhor do que voltar ao presídio, mas renova o esforço no lado da cobrança, da denúncia da injustiça e da cobrança para que o processo seja revisto, já que Carlos não reconhece a legalidade do processo e muito menos da pena de seu pai. E acredito que muitos dos correligionários mais identificados com o bolsonarismo embarcarão nessa toada. Carlos Bolsonaro deu o norte para que eles sigam mobilizados, para que eles sigam atuantes e façam disso suas bandeiras políticas para esse ano eleitoral. Há uma outra ala que deve também saudar essa mudança no status de Jair Bolsonaro, mas em outros termos, que saudará o benefício para a saúde do ex-presidente, desejará sorte no seu tratamento e passará a tratar o STF com menos antagonismo do que trataria caso esse pedido tivesse sido rejeitado. Então, acho que os correligionários de Bolsonaro atuarão em duas frentes. Uma frente mais moderada, que se preocupará em saudar a presença de Jair Bolsonaro em sua casa e não na Papuda, mas uma outra ala, uma ala mais ligada a Carlos Bolsonaro, que renovará a sua atuação contra o Supremo Tribunal Federal, dizendo que, claro, é um benefício e é bom que Jair Bolsonaro trate de sua doença em casa, mas que este é um processo cheio de ilegalidades e que deve ser questionado juntamente com a pena advinda dele. Felipe, esse apontamento do Magno é interessante porque, além do Carlos, o Nicolas Ferreira deu entrevista aqui para o Paulo Capelli e ele foi uma dessas pessoas que disse que acredita que foi uma boa decisão, mas que ele só acredita mesmo se houver liberdade plena para Bolsonaro. Também a gente viu a manifestação do advogado dele, em que ele reclamava da demora, reclamava de ter sido temporária.
Me diz como é que você acha que essa ala aí de Carlos Bolsonaro, até o Nicolas aparentemente, elas podem fazer com que essa decisão seja revista daqui a 3 meses? É claro, de novo, a gente está falando de questão de saúde, daqui a 3 meses vai ser analisado a partir disso, mas a gente não pode negar que há uma movimentação política que também influencia. Fazendo uma breve conjecturação, eu até acredito que seja um pouquinho diferente, né? Caso haja reversão da prisão domiciliar humanitária para a prisão normal, e Bolsonaro volta para Paputinha daqui a 9 meses, daqui a 3 meses, né? Próximo do período eleitoral, estaríamos quase em julho, agosto, aí eu acho que vai reforçar a ideia e a figura do Bolsonaro como Marte. Então aí que eu vejo, né, que a narrativa da direita e a narrativa dos bolsonaristas acabam ganhando uma certa força, né, da injustiça da prisão, né? É bom lembrar que a todo momento a gente vinha falando aqui no Metrópolis da questão da saúde do Jair Bolsonaro, do agravamento da saúde do Jair Bolsonaro, que não tinha um tratamento adequado, já que pela cirurgia que ele fez recentemente, ele necessitaria de um cuidado, né, multidisciplinar, com enfermeiro, com nutricionista, com fisioterapeuta, com psicólogos, com médicos, né, 24 horas cuidando da saúde dele, e a todo momento, quando tinha algum tipo de questão relacionada à saúde dele, o bolsonarismo vinha às redes sociais, os filhos vinham se manifestar sobre a injustiça, né, de manter o Bolsonaro na prisão normal, sendo que em vários momentos a justiça concedeu prisão domiciliar humanitária a várias pessoas. Foi assim com o Fernando Collor, foi assim com o general Heleno, foi assim com algumas pessoas que foram condenadas do 8 de janeiro, né, alguns manifestantes. Então eu sinto que manter o Bolsonaro na prisão normal, no período eleitoral, pode sim levantar a bola do bolsonarismo em relação à injustiça com o Bolsonaro. Então, caso daqui a 3 meses, né, o Alexandre de Moraes resolva colocar o Bolsonaro de volta na prisão comum, na Papudinha, aí eu sinto que esse discurso do Nicolas e do Flávio Bolsonaro pode vir com mais força e aí sim pode influenciar o período eleitoral. Agora, sendo bem sincero para você, eu não acredito que esse discurso do Flávio Bolsonaro e do Nicolas dizendo que tem que reverter a injustiça da condenação dele vai surtir algum tipo de efeito. Pelo contrário, a justiça tomou a melhor decisão e foi um trabalho realmente amparado na legislação, né? Com toda certeza, Bolsonaro precisava assim, de cuidados melhores e com toda certeza, ainda bem, né, que o Alexandre de Moraes teve a razoabilidade de mudar a sua opinião e colocar o Jair Bolsonaro na prisão domiciliar humanitária. Até porque, Rafa, é um absurdo que a gente vê esse pessoal querendo, né, o agravamento da saúde do Bolsonaro, achando que ele não merecia ir para uma prisão domiciliar humanitária. Não, ninguém quer e ninguém deseja o agravamento da saúde de nenhuma pessoa. Nós somos seres humanos, né? Então falta um pouquinho de humanismo na sociedade, em parcela da sociedade, em relação a esse assunto. E eu sinto que agora enfraqueceu o discurso do Flávio Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro em relação a vários aspectos da injustiça e da mão pesada do Alexandre de Moraes. E para além da humanidade, tem a questão legal. O Estado é responsável pela saúde do custodiado. Se há uma questão de saúde que de fato enseja a necessidade de uma prisão domiciliar, ela não pode ser colocada de lado simplesmente por uma questão política. É bom lembrar sempre disso. Quem está preso está sob custódia do Estado. O Estado é responsável pela saúde. Felipe, eu quero continuar contigo. Vou agradecer a participação aqui do Magno. Muito obrigado por estar aqui com a gente conversando nessa tarde a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Felipe. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Um abraço. Felipe, eu quero